Aí pega alguém que eu quero, doutor, toma isso aqui, me dá 3 receitas e tal. Repete e vai. Vai embora. Passa 1, 2, 3, Daqui 4, a 3 10 meses anos. volta de novo para pegar mais. Então, de um lado, Sim. nós temos pessoas que não querem enfrentar, não têm vontade de enfrentar para resolver os problemas, né, os traumas da vida, para ressignificar o passado, voltar para trás para conseguir ir para frente. É meio paradoxal, mas Sim, é assim, mas é gente. isso mesmo. Se a tua vida está travada, parada, é porque você parou em algum momento e só está fingindo que está indo para frente, mas não está. E se aliena no remédio. Então nós temos essa alienação e colegas que muitas vezes prescrevem aquilo, dão o ópio, no sentido assim, a anestesia que não tira a dor, só faz você só aumenta o vácuo. Adormecer, aí vai virar nesse caos. E o I, intimidação. Vontade, alienação, intimidação. Porque eu tô falando isso aqui, tem gente que tá pensando assim, ó, vendo a gente, eu tenho medo de tirar meu remédio. Não mexe nisso. Mexe em qualquer coisa. Eu tinha paciente que falava isso, mexe em qualquer coisa. Fuçar no meu passado, Alex, vem com essas perguntinhas aí, como é que eu sou. Já sofri um monte, eu não vou mexer com isso aí, não. Mexe aí, não. Tá. Tem que deixar ele ali na bolsa, eu tenho certeza que então, ele tá ali. O medo, ele é terrível. A gente até pode sentir medo, mas não pode se deixar ser governado por esse medo. Porque o medo castra o seu desenvolvimento, ele impede que você avance obstáculos e desafios. É verdade. Então, a pessoa intimidada é aquela que valoriza demais a doença, valoriza demais um sofrimento, como se fosse terrível tirar um remédio, e fácil continuar vivendo do jeito que está vivendo. Então, elas voltam por essa zona, preferem, por causa da intimidação, ficar nessa zona. Deixa do jeito que está mesmo. Querendo ou não, uma zona conhecida, né? É uma Exato. zona de conforto, ainda que errada, é conhecida. Eu não tô... Alex, eu melhorei uns 50%. Mexe, não. Tem medo assim. de chacoalhar para chegar no 100%, só que você que está 50%, você vai voltar, você vai retroceder. Porque o teu cérebro, ele sabe que é uma gambiarra bioquímica que está sendo feita, sabe? E daí os neurônios vão se acomodando, os receptores vão, né, meio que dessensibilizando, daqui a pouco você vai aumentar cada vez mais, e muitos chegam naquela situação que não sabe, doutor, eu não estou bem com o remédio, mas eu estou ruim com ele, mas é pior sem ele. Maioria. Só que daí você vai ter que alinhar a vontade. Você vai ter que sair dessa... não tenho vontade, você vai ter... Eu tenho vontade de melhorar. Então eu tenho que parar de me alienar indo em profissionais que só praticamente querem me dar uma receita e não me ver mais. Que vão ser cúmplices da minha alienação. Exato. Eu quero esclarecimento. Tá? Ainda que doa. Ainda que doa. E em vez de intimidação, eu vou ter iniciativa. Então a gente alinha a vontade, a gente sai dessa alienação e troca essa intimidação, esse medo, por ousadia. Eu vou lá, eu vou ter iniciativa, vou fazer, mas sobre uma tutela. Porque mexeu tanto na cabeça. E assim, é uma caixa de Pandora a vida da pessoa. Milhões de males lá. Você quer fazer isso sozinho? Imprudência. Não é porque a gente está falando mal do mau uso de remédio que é para parar por conta, não façam isso. De jeito nenhum. Que nessa escuridão de uma mente que não funciona bem, você precisa de alguém que te conduza com uma luz. Para você trazer clareza. Muitas vezes você tem que fazer bem muito orientado gradativamente, né? a retirar. Esse paciente de 48 comprimidos, eu acho que eu levei 6 meses. Sim. Até zerar. Foi rapidinho ainda, foi bem. Com auxílio da modulação. Dava um trabalhão, porque eu fazia prescrição de 5 em 5 dias. Era semanal. Então a gente ia dando, porque eu falei, não adianta esse negócio de ficar pelo telefone, então agora, reduz aquilo. Não, isso dá muito margem a mal entendido, ainda mais uma prescrição dessa. Então eu fazia do dia tal, dia tal, do dia tal, dia tal. Às vezes ele saía com 30 folhas. Porque era tudo organizado e eu falei, checklist, acabou esse daqui do dia tal, pega a outra, não fica com essa aqui remendando. Então dá um trabalho, mas é o que tem que ser feito. Me perguntam assim, doutor, qual que é o melhor remédio para dormir? Cada vez mais eu percebo que o melhor remédio para dormir, considerando o melhor remédio para dormir é acordar. Dessa vida que não funciona. Pior do que quem morre é quem vive como um morto. Que preferiu se esconder na negação. Então assim, acorda, vamos lá.
Dói, as remelas no zóio, emocional, aquele negócio, o corpo tá travado, de quem faz tempo que não anda, mas acorda que você dorme. Porque se você dormir, você vai acordar na hora que você mais deveria ter paz, que era o teu sono, que era descansar. Quem não acorda não descansa. Você pode ter uma sensação de anestesia, mas você nunca vai estar descansado aqui na Terra, leve, livre. E tem uma coisa, né? Numa vida, tudo pode acontecer na vida. A única coisa que não acontece é estabilidade. A vida é instável. A mudança ocorre você querendo ou não. A própria evolução das espécies, ela vai ocorrer. Se não fizer nada, a evolução material vai ocorrer. A evolução da nossa consciência, a gente vai ter que fazer. Sim. Então, não adianta. A vida aqui é de movimento, é de altos e baixos, e a gente tem que aprender a ser feliz com isso. E apesar disso, né? Porque vai acontecer. Então, eu vejo que as pessoas, por exemplo, aconteceu isso, meu pai morreu. Aí a pessoa paralisa. Morrer faz parte da vida. É uma regra da vida. Mas viver como morto, não. Não, mas viver como morto, não. Não estamos aqui para isso. E esses desafios nos engrandecem. Felipe, e como que é, assim, seus pilares? Você trabalha, medicação ainda faz parte, mas tem alternativa... Porque, por exemplo, a gente lá na clínica, a gente tem protocolo, né? Paciente, exercício físico, alimentação, terapia, relaxamento. E você, como que são a sua estrutura de uma consulta para um paciente com depressão? Muito bom, muito bom. Então, assim, eu vou rever esse diagnóstico para ver se de fato é só uma depressão, qual tipo de depressão. Mas na hora que chega à conclusão, tem que avaliar se realmente precisa do remédio, quanto de remédio. Eu explico para eles, olha, tem chance de ter um começo, um meio e um fim. Um tratamento psiquiátrico bem feito no primeiro episódio, depressivo, por exemplo, ele vai demorar de 2 a 3 meses para ter uma remissão sintomática. A remissão. E a fase inicial. O que é remissão, doutor? É voltar ao seu normal. Aí depois tem uma manutenção de 1 ano, em média. Se você está num segundo tratamento, 2 anos. E depois uma retirada gradativa. Então eu já falo para o paciente, ó, tem isso aqui, ó, pá, pá. Mas nessa manutenção vai te dar muita vontade de parar por conta do remédio. Você já tá tudo bem. Tá tudo bem, vão te falar, para com isso, você não precisa disso, vai acabar viciando. E não é remédio que vicia. Exatamente, antidepressivo não vicia. Tá? Eu até falo para ele assim, ó, entenda o seguinte, o teu cérebro, por tudo que aconteceu na sua vida, ele virou um mau aluno. Sabe aquele pior aluno da sala? Mas cuidado, o pior aluno às vezes é o mais inteligente, só que o jeitão dele funcionar tá errado. Então, o tratamento, do ponto de vista bioquímico, é mais ou menos assim, é como se o remedinho fosse pegar esse mau aluno que está dentro da sua cabeça e fazer ele aprender a funcionar de novo. O que pode acontecer? E acontece com o mau aluno. Birra, faz arte. Então pode ser que você tenha efeitos colaterais no início. E se você ler a bula, esse mau aluno vai fazer você sentir exatamente o que tem lá para provar que você tem que parar de usar. Então assim, insista, tá? Porque, mas assim, um bom professor sabe que o mau aluno, quando ele começa a andar, funcionar, se deixar quieto, faz tudo errado de novo. Então a fase da manutenção é aquele 1 ano, aquele 1 ano que você, com o seu terapeuta, com o seu psiquiatra, vai ficar cuidando desse mau aluno para ele não retroceder. Só que depois de 1 ano, é como se ele, além de aprender a voltar a funcionar certo, ele assimila aquilo como verdade. Aí você pode gradativamente sair de perto desse mau aluno, que ele continua bem, mesmo sem uma medicação, mesmo sem uma terapia. Então Você botou o cérebro na trilha, né? Digamos Exato. assim, você reposicionou e disse para ele, olha, vamos voltar a funcionar assim. Mas agora ele já sabe. Levando consciência. Só que isso é só um passo. Eu gosto muito de usar até eu montei um treinamento que eu chamo de armas da saúde. Outro acróstico, tá? Porque aquela pessoa... Mas você tenta dar alta, não dá recaída? Com frequência, se você não levantar as armas certas na sua saúde. Porque para você vencer essa luta terrível com os seus pensamentos, né, com a sua bioquímica cerebral, você precisa das armas certas. Então, você vai ter que mudar a alimentação, você vai ter que rever seus relacionamentos, você vai ter que aprender a meditar para parar de agir por impulso, e estabelecer verdades que te tragam edificação do que essa